Olá, amados e amadas, sejam todos bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje eu quero falar com você que necessita de um milagre. Você que está em uma situação onde que você precisa parece estar travado, impossível. Você cristão ou não, mas que Deus te trouxe até esse vídeo. Muitos não clicaram aqui por acaso, eu tenho uma palavra da parte de Deus e ela é para você. Vem comigo, já pegue sua Bíblia aí que eu te aguardo por aqui. Muito bem, amados, eu quero te dizer que Deus, Ele tem a chave para destravar o que você necessita. Creia e receba a palavra que será ministrada aqui. Já prepara teu coração para receber e tomar posse com fé. Já convido você a fazer parte do nosso canal, estando presente em nossos encontros aqui em vídeo, unindo a nossa fé. Eu sou Liane Barbosa, serva, pregadora e adoradora do Senhor Jesus. E se você ainda não conhece meu ministério de louvor e adoração, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do clipe e do depoimento da minha canção Não Tenha Medo Não. Assista e eu espero que seja bênção e fonte de edificação para você e sua família. Eu quero iniciar dizendo a vocês que o tema de vídeo dessa semana, a princípio, não seria esse. Eu já havia iniciado o preparo de outro conteúdo que certamente Deus falará aos corações através dos próximos vídeos. Mas Deus é Deus que muda planos quando Ele tem propósito. E se Ele mudou o conteúdo dessa pregação, é porque Ele tem pressa e propósito nessa mensagem. Irmãos, quando falamos em milagre, ou seja, algo que não seria possível pela ordem natural das coisas, isso tem relação direta com o mover da fé. E nós precisamos estar muito ligados com as coisas do céu, ligados no Espírito. Isso não significa um desligamento das nossas tarefas, responsabilidades, de tudo que está à nossa volta, pois estamos num plano terreno e precisamos nos atentar ao nosso cotidiano. Mas devemos andar no Espírito, perceber os sinais e as direções de Deus. A fé, ela está diretamente ligada à palavra de Deus. É crer nessa palavra como verdade. Mas nem sempre é fácil ter fé, porque fé é o ato de acreditar naquilo que nem sempre nós podemos ouvir, naquilo que nem sempre podemos enxergar. E é por isso mesmo que Deus valoriza a fé. Só que é necessário colocarmos ela em ação. Deus tem capacidade de mover milagres extraordinários através da fé, quando colocada em ação da maneira correta. Mas preste atenção aqui. Quando se fala em milagres, nós precisamos saber que Deus, Ele não está na dependência do ser humano. Isso não é uma moeda de troca. Deus não é obrigado a nada, mas Ele pode manifestar a sua graça em nosso favor, operando milagres através da nossa fé. Então, o que precisamos entender é que Deus é o Criador, nós somos a criatura, a criação não é maior que Deus, e muitos são ensinados a colocar o Criador contra a parede, e isso não funciona. Deus tem suas vontades, seus mistérios e seus propósitos, e com ou sem milagre, Ele é Deus. Ele é o Criador dos céus, da terra, da família e de tudo que há de mais precioso, mas que através da sua graça e onde for manifestado a sua fé em seu poder, o milagre poderá acontecer. Até o impossível, Deus tem poder para transformar em possibilidade. E é assim que Deus faz, irmãos. De uma hora para outra, tudo pode acontecer, basta uma palavra. Ele é o dono do tempo. Tudo é no tempo dele. E às vezes nós não entendemos os seus propósitos. Mas saiba você que a última palavra, ela não é do médico, não é do juiz, ela é de Deus, que é médico dos médicos, juiz dos juízes, advogado dos advogados. Ela é de Deus, que é Rei dos reis, poderoso e fiel na sua vida. O que precisamos entender é a dimensão da importância da fé quando usada de maneira correta, reconhecendo a soberania de Deus. A fé, ela também precisa ser sólida, não pode ser temporária. Você até pode ter a sua fé abalada em algum momento, mas ela precisa estar em você. A fé, ela precisa ir além do natural, porque se você só crê na lógica natural das coisas, onde estaria a sua fé?
entende? Ela precisa ser sobrenatural. Deus deu a devida sabedoria para o ser humano atuar em tecnologia, na ciência, na medicina, em leis terrenas. Nós devemos aprender e respeitar todo esse conhecimento, mas nós devemos crer que Deus, ele está acima de todas essas coisas e nenhum fator limitante para o ser humano pode ser impedimento para Deus. O poder de Deus, ele não é limitado. Ele pode operar milagres, desde uma cura, por exemplo, dita como incurável aos olhos dos médicos, como também através de uma transformação financeira na vida de um trabalhador que, apesar de trabalhar duro, pela ordem natural das coisas, nunca atingiria ali uma prosperidade ao longo de sua vida. E é quando Deus vem e faz o seu sobrenatural. Mas precisamos agir sempre com discernimento. Não é porque Deus opera cura que não vamos cuidar da nossa saúde. Não é porque Deus pode fazer milagres em termos de prosperidade que não vamos nos desenvolver e correr atrás de oportunidades. Deus também olha o nosso esforço e até onde a nossa mão alcança, devemos correr atrás. O milagre Deus pode fazer. Deus pode fazer por nós o possível e também o impossível. Mas é certo que o nosso esforço também é observado e juntamente com a nossa fé, associado à nossa busca constante pelo Senhor, através da palavra, através da oração, é também levado em consideração. Não adianta estar há décadas em uma congregação, ser conhecedor da palavra, ler a palavra, se a fé não for colocada em ação. Pelo contrário, sem fé, a Bíblia será apenas um livro, não vai sair nada dela. E o poder de Deus nós só iremos vivenciar através da intimidade com o Senhor, tendo como base a fé. Isso significa que sim, devemos buscar e andar nos caminhos de Deus, ler a palavra, estar atentos aos seus direcionamentos, mas a raiz de todas essas coisas será a essência dessa nossa fé. Jesus esteve na terra em carne e osso, e mesmo assim, muitos duvidaram que ele era o Filho de Deus, mesmo diante de todos os milagres. As pessoas tiveram o prazer de ver as obras dele diante dos seus olhos e mesmo assim não acreditaram. E Jesus, ele não obrigava ninguém a nada. Ele veio, pregou o evangelho, ensinava a palavra de Deus, mas seguia quem quisesse. E é assim até os dias de hoje, segue quem quer. Jesus, ele é educado e só entra na vida de quem dá permissão, diferente de Satanás, porque ele entra sem pedir licença, ele não depende de permissão, entra para causar destruição mesmo. A palavra diz que o único caminho que leva ao Pai, ao Senhor Deus, é o seu Filho Jesus. Para isso que um dia ele enviou o seu único Filho em forma humana, para que tivéssemos a possibilidade de um dia estarmos na graça, que significa a continuidade dessa vida aqui, que essa sim é temporária. É uma estimativa de dezenas de anos de vida, poucos chegam a um centenário. E quando se fala de salvação, é justamente isso, a graça de poder vivermos em glória eterna com Jesus como Senhor de nossas vidas. Por outro lado, a desgraça, o que seria? Sofrimento e morte eterna e consumada da alma, que é a falta da graça de Deus através da presença e aceitação de Jesus como Salvador. E Jesus, ele veio em forma humana, ele gostava muito de ensinar através de parábolas. Acompanhe comigo, abra por favor sua Bíblia em Lucas capítulo 8, versículos 4 a 8. A parábola do semeador. Ao se reunir uma grande multidão e os que de cada cidade vinham até ele, disse por parábola: Saiu o semeador a semear sua semente, e quando semeava, parte caiu à beira do caminho, foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre a rocha, e depois de nascer, secou, por não ter umidade. Outra parte caiu no meio dos abrolhos, e ao nascer, os abrolhos juntamente com ela afogaram-na. E outra caiu em terra boa,
nasceu e deu fruto a 100 por 1. Ao dizer essas coisas, exclamou: O que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus aqui estava ministrando uma palavra sobre a fé que ele dividiu em 4 partes. E a princípio, só pela parábola em si, poderia haver uma certa dificuldade de compreensão. E é por isso que seus próprios discípulos ficaram curiosos para saber o que significava. Vamos então aos versículos 9 a 15. O propósito das parábolas. Seus discípulos perguntavam a ele, dizendo: O que significa essa parábola? E ele disse: A vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Ora, a parábola quer dizer isto: a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouviram, em seguida vem o diabo e tira de seus corações a palavra, para que não creiam nem sejam salvos. Aqueles de sobre a rocha são os que, tendo ouvido, recebem com alegria a palavra, mas estes não têm raiz, e creem por algum tempo, mas na hora da prova desistem. Os que caíram entre os abrolhos, estes são os que ouviram, mas no decorrer de seu caminhar são afogados pelas preocupações, as riquezas e os prazeres da vida e não dão fruto maduro. Porém, os que caíram em terra boa, estes são os que, depois de terem ouvido a palavra com coração bom e reto, retêm-na e dão fruto por sua constância. Então, as sementes significavam a palavra de Deus. Nessa primeira parte da parábola, Jesus compara as sementes que ficavam ali perdidas no meio do caminho, que seriam as pessoas que até ouviram a palavra, mas por algum motivo se deixaram enganar pelo inimigo, deixando de crer e assim perder a salvação. E assim pode também acontecer com os milagres que Deus projeta em nossas vidas. Com a perda da fé, o que estaria para acontecer já ali às portas de se concretizar, pode voltar para o tempo de aprendizado, dando muitos passos para trás. E falando agora sobre a segunda parte da parábola, sobre a semente que cai sobre a rocha e depois de nascida seca por falta de umidade. Isso tem relação com a pessoa que até recebe a palavra com alegria e fica ali por um tempo semeando a fé, mas quando chega a hora da prova desiste. Eu quero chamar sua atenção para essa parte porque é muito comum de acontecer. Diante dos problemas, situações difíceis, muitas pessoas desistem de acreditar, desistem de seguir o caminho porque parece muito contraditório a grandeza de Deus diante dessas aflições. Muitos nessa hora questionam o Criador. Poxa, eu estou seguindo a palavra, estou vivendo luta. O caminho com Jesus não é um caminho sem luta. As aflições, elas estão nesse mundo aqui. Com Jesus você até pode ter luta, mas você tem o consolo, a força e a vitória. E ainda que você passe pelo vale, Ele é contigo. Mas Deus, Ele tem seus mistérios. E às vezes as coisas podem até não sair como esperávamos. Ainda assim, precisamos lembrar que Ele é Deus. A nossa vitória em Cristo está também nas coisas terrenas, porque somos filhos e Ele quer nos dar o melhor. Mas existe uma vitória que ultrapassa a terra, que é a nossa graça, a nossa salvação. E é onde o inimigo, infelizmente, age, com o objetivo de desconstruir a imagem de Deus como se Ele não existisse, porque muitos são os problemas e muita também é a maldade humana na qual Deus não é culpado. Mas Satanás age diante desses argumentos que podem parecer palpáveis para muitos, fazer algum sentido, com o intuito de roubar a salvação. O principal objetivo do inimigo é roubar a salvação. O nosso inimigo, ele pode até sentir prazer com as nossas aflições diante dos problemas, mas a sua principal motivação é matar a fé em Cristo. E para quê? Para que não haja salvação. Você sabia que até na morte de uma pessoa que falece aqui na terra, mas estava na presença de Jesus, Satanás é um derrotado?
ele não tem prazer com isso, porque ele sabe que essa pessoa vai alcançar a glória eterna com Jesus. Então, ele precisa fazer de tudo em vida para que a pessoa não tenha Jesus como Salvador. Ou seja, a missão dele é trabalhar para que as pessoas não tenham Jesus como Salvador, não sigam seus caminhos, para que no lugar de uma glória ao lado de Deus eterna, ela tenha um lugar ao lado dele mesmo, Satanás, em sofrimento eterno. Isso é muito sério. E ele sabe que a tendência do ser humano é crer somente naquilo que se vê. E se tem uma coisa que ele adora, é quando uma pessoa não acredita nem em Deus, nem no diabo, nem no céu, nem no inferno, porque enquanto a pessoa não acredita nele, ele vai agindo e ganhando cada vez mais legalidade. Agora, quer ver ele se dobrar, espernear? É quando uma pessoa, mesmo diante de um problema, passando uma luta, ela continua glorificando e exaltando o nome de Deus e semeando ainda a sua fé, porque não há demônio que resista à fidelidade em Jesus Cristo. E o inimigo sempre se aproveitou da incredulidade humana. E olha que a humanidade chegou a conviver com Jesus Cristo em sua forma humana, presenciou todos os milagres que ele fazia diante dos olhos. E mesmo assim, muitos não acreditavam que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. Acreditava-se em deuses de barro, mas não em Jesus Cristo como Messias. E o inimigo, ele sempre se aproveitou dessas contradições humanas. E nos dias de hoje, mesmo com todo avanço, isso não mudou. Acredita-se na sorte de horóscopos, no poder da energia, das pedras, na origem do homem através de um macaco, no Big Bang, mas em Deus não se acredita. No Filho de Deus, que é Jesus, muitos até hoje não acreditam. Mas o que provavelmente seria muito comum de ocorrer em uma situação de perigo, uma queda de avião, por exemplo, seria essa mesma pessoa clamar a Deus, não a energia, não a sorte, mesmo aquele que não tivesse antes nenhuma crença. Mas Deus é tão tremendo que mesmo uma pessoa assim, quando vem de todo o coração para a presença de Jesus, acaba tendo experiências incríveis e sobrenaturais com o Senhor. E Deus pode usar poderosamente, porque embora incrédulo antes, encontrou o caminho da fé. Porque, irmãos, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, a pessoa pode vir para a presença de Deus, aceitando a Jesus como Salvador. Porque depois da vida, já não há mais o que aceitar, já não há mais possibilidade da graça. O inimigo, ele quer roubar os nossos milagres, roubar a nossa fé, roubar a nossa vida eterna. Ele tenta nos fazer acreditar que essa aqui é a única vida, que depois daqui você acabou, não tem mais nada para você. Ele quer te fazer acreditar que a sua vida não tem importância, que Deus não existe, ou até que Deus existe, mas é um ser muito ruim, não liga para você, não te enxerga. Irmãos, o mundo espiritual existe, não é uma ficção. Nós não estamos aqui falando de uma fantasia. Deus existe e é seu Criador, Ele quem te formou e Ele te ama tanto que enviou seu único Filho para que você tivesse a salvação, uma vida eterna ao lado do Pai, uma vida que não é limitada, uma vida que não acaba aqui, uma vida na qual você poderá até mesmo ter um encontro com seus entes queridos que já se foram também na presença de Jesus. E se Ele tem um plano nesse nível para você, imagina o que é esse teu problema terreno aí para Deus. Ele tem poder para tudo. Deus ainda é Deus de milagres. E Ele não desiste. Ele espera por cada um de nós. Porque Jesus está de braços abertos. Mas a decisão de segui-lo pertence a cada um. Estejamos atentos porque muitas pessoas passam dessa vida inseridos nessa segunda parte da parábola e também na terceira que eu vou entrar agora, mas percebam que foi Jesus que contou a parábola para seus discípulos e como ela ainda hoje tem relação com a nossa vida. Vamos então à terceira parte da parábola sobre a semente entre os abrolhos. Isso tem a ver com as pessoas que ouviram a palavra de Deus, mas que por algum motivo se afastaram. Seja pelas preocupações do dia a dia ou com as riquezas e os prazeres da vida, de modo que a semente, que é a palavra, não deu fruto maduro.
Nessa parte é preciso ter muita cautela. Quando chega o dia da preocupação, o dia do problema, é preciso entregar todas as nossas aflições para Deus. Ele é o nosso amigo fiel e quando porventura chega o dia mau, é justamente o momento para colocarmos a fé em ação. Existe um momento que bate o desespero mesmo. É o tempo de chorar e isso não é fácil. Mas devemos ainda assim permanecer na confiança, entregar essa angústia na mão do Criador, que também sabe nos consolar, fortalecer, pegar na nossa mão e nos levantar. Continuando aqui na terceira parte da parábola, quando Jesus fala sobre riquezas, isso está muito ligado à prosperidade. A prosperidade, ela faz parte das bênçãos de Deus. Ele tem o prazer de nos abençoar na área financeira, na saúde, sentimental, familiar. Mas e se eu te disser que assim como de um lado os problemas acabam afastando as pessoas de Deus, por outro lado, o êxito em determinada área, por incrível que pareça, também afasta muitas pessoas do Senhor? Eu vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa passa tempo buscando no Senhor uma melhoria de vida na área financeira, por exemplo, e quando chega o tempo de Deus abençoar, ele chega com provisão, chega com vitória, chega com milagre, e aí o que acontece? A pessoa se esquece de como precisou de Deus. Então ela vira as costas para Jesus e passa a se engrandecer, sempre dizendo: foi minha conquista, meu esforço, minha vitória, meu mérito, sempre se exaltando e colocando Deus aonde? Lá atrás. Que nome tem isso, irmãos? Ingratidão, e Deus não está nisso. São muitas as pessoas que iniciam esse processo de soberba antes mesmo de receber o milagre da parte de Deus. E aí Deus retém a bênção, porque Ele está enxergando que essa pessoa não tem a maturidade, a sabedoria e a humildade para receber. Assim como existem os que recebem, em vez de ser gratos, reconhecer o poder de Deus, testemunhar sua vitória, passam a usar a bênção para humilhar aquele que não tem. E quem disse que Deus prospera uma pessoa para que a bênção fique só com ela? A pessoa observa uma família necessitada, um morador de rua e, podendo ajudar, não se compadece. Como servos de Deus, precisamos ser canal de bênção para outras pessoas. Hoje você pode estar precisando da ajuda de alguém, mas amanhã você vai ser o abençoador? Declare aqui nos comentários: eu serei abençoada, eu serei abençoado e abençoarei. Declare isso aqui nos comentários, deixe isso registrado para Deus. E o inimigo costuma se aproveitar muito dessas situações de ascensão para nos desfavorecer. Muitas vezes chega nos oferecendo pratos atrativos para que possamos acreditar que toda aquela história que vivemos com Jesus lá atrás, no momento de ascensão, foi mera coincidência. Ele chega até a oferecer outros caminhos de prosperidade para aguçar a ganância da pessoa. Quantas pessoas que estavam na presença de Jesus se corromperam depois? A ganância é totalmente diferente da ambição. Na ambição, você tem seus sonhos, seus objetivos de forma saudável e você corre atrás. E tudo que você consegue das mãos de Deus é sólido. Já o que você consegue fora da presença de Deus é pura ilusão. E finalizando aqui a revelação da terceira parte da parábola, quando são mencionados os prazeres da vida, aqui estamos falando das pessoas que se afastaram da presença de Deus por não renunciarem. O caminho com Deus é pautado em muita renúncia. Renúncia às coisas que desagradam a Deus, renúncia ao pecado. E é quando, por não estarem mais dispostas à renúncia, essas pessoas se afastam de Deus. E por fim, a quarta e última parte da parábola, que fala sobre a semente que caiu em terra boa e deu fruto. Isso tem a ver com a pessoa que ouviu a palavra e, após ter ouvido, permaneceu firme nela, procurando colocá-la em ação. Deus está sempre aguardando que a nossa fé seja depositada nele e no seu Filho Jesus Cristo.
Jesus está sempre fomentando e buscando a nossa fé. São muitas as passagens que evidenciam isso, mas eu vou citar aqui nesse mesmo capítulo 3 exemplos de milagres realizados com base na fé. Lucas capítulo 8, versículos 22 a 25. Jesus Cristo acalma a tempestade. Aconteceu que entrou num barco, ele e seus discípulos, e lhes disse: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. Porém, enquanto eles navegavam, Jesus dormiu. Abateu-se sobre o lago uma tempestade de vento. O barco começou a inundar e eles estavam em perigo. Então, eles se aproximaram de Jesus e o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Ele despertou, repreendeu o vento e a fúria do mar. Eles cessaram e sobreveio a calma. E lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, cheios de temor, diziam uns aos outros: Pois quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Nisso, veio um homem chamado Jairo, que era o chefe da sinagoga, e caindo aos pés de Jesus, suplicava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava morrendo. Mas enquanto ele ia, a multidão o apertava. Ele ainda estava falando quando veio um da parte do chefe da sinagoga, dizendo: A tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Mas quando Jesus o ouviu, respondeu-lhe: Não temas, crê somente e ela será salva. Quando chegou a casa, não permitiu que ninguém entrasse com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. Todos estavam chorando e se lamentando por ela, mas ele disse: Não choreis mais, ela não morreu, mas dorme. E riam-se de Jesus porque sabiam que ela estava morta. Mas ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Então seu espírito voltou e imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, mas Jesus lhes mandou que a ninguém dissesse o que sucedera. Nisso, uma mulher que padecia de uma hemorragia há 12 anos e que havia gastado em médicos tudo quanto tinha e não pudera ser curada por ninguém, aproximou-se por detrás e tocou a borda de seu manto, e no mesmo instante sua hemorragia cessou. Jesus disse: Quem me tocou? E como todos negavam, disse Pedro e os que com ele estavam: Mestre, as multidões estão te apertando e espremendo, e dizes: Quem me tocou? Mas Jesus disse: Alguém me tocou, porque eu notei que saiu poder de mim. Vendo a mulher que não passara despercebida, veio tremendo e caiu diante de Jesus e declarou na presença de todo o povo a causa por que lhe tocara e como fora curada no mesmo instante. E ele lhe disse: Filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz. A cura da mulher com fluxo de sangue, a filha de Jairo que foi ressuscitada e Jesus acalmando a tempestade. Todas essas passagens evidenciam o sobrenatural, os milagres de Jesus Cristo que foram movidos pela fé. Eu quero te dizer nessa hora que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo sempre. O seu poder não mudou com o passar do tempo. Existe solução para o teu problema. Deus é Deus de milagres. Isso não é um conto, não é uma ficção. Tem socorro, tem milagre, tem vitória? Tem sim, mas também tem consolo para os teus dias de angústia. Amado,
Você crê que nesse exato momento que você assiste esse vídeo, Jesus o Nazareno te visita? Pois creia, você precisa de um milagre e eu não sei qual é a tua necessidade. Deus vai trabalhar na vida de muitos que estão recebendo essa palavra aqui. Eu não sei se o que você precisa está na área da saúde, na área espiritual, financeira, sentimental, familiar. Eu não sei se é um parente seu que precisa de uma libertação das drogas ou se é você mesmo que está sofrendo a dor pela perda de um ente muito querido. Mas Deus te conhece no íntimo e Ele te sonda. Deus não quer estar contigo só em momentos de glória, mas também nos momentos de luta. Você aí pode ter amizades verdadeiras, mas pode ter também pessoas que só querem estar contigo no momento de alegria, mas no momento da luta, no momento do problema, eles não querem passar. Só que Jesus, Ele não é assim. Ele quer ser seu amigo, companheiro fiel, no dia bom ou no dia mau, faça chuva ou faça sol, no monte ou no vale, quando você estiver no pódio de posse da sua vitória ou quando se levantarem contra você. Ele quer fazer parte da sua vida. Não há nada melhor do que ter a Deus e Jesus nos dias de glória ou em cada batalha. Se você que chegou nesse vídeo ainda não está na presença de Jesus, mas sentiu no seu coração a vontade, o desejo de tê-lo como Senhor da sua vida, eu declaro que nesse momento já existe uma festa no céu pela tua decisão. Levanta a sua mão nesse momento e diga, repita comigo, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Repita com fé, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Glória a Deus por isso. Você tinha também um encontro marcado com Jesus aqui. Essa barreira entre a minha e a tua tela não impede o mover de Deus, porque Ele está aí, nesse momento com você, pronto para te abraçar mediante a tua decisão. Então, sinta a presença de Jesus aí contigo. E através dele, você se torna não só criatura, mas filho do Deus vivo. Se você é alguém que até ontem não conseguia acreditar na existência de Deus ou de Jesus como Salvador, ou acreditava, mas tinha uma certa aversão, passe diariamente a dialogar com Deus, que isso é a oração. Converse naturalmente com o Senhor, é um bate-papo do seu jeito e Ele vai te escutar. E você pode até mencionar assim, Senhor meu Deus, até ontem eu não acreditava no Senhor, mas hoje eu recebi Cristo, o seu Filho, como Salvador. Senhor, faça parte da minha vida daqui por diante. Me mostra os teus sinais. Me deixa, Senhor, sentir tua presença. Peça a Deus que quando você estiver lendo a Bíblia, ela não seja como um livro comum, que você possa ter o discernimento da palavra, do significado. E isso é um progresso, irmão. Deus provavelmente não vai te dar o conhecimento todo de uma vez, toda a experiência, toda a vivência possível. Ele vai te conduzindo aos poucos, te preparando. Dessa forma, você passará a perceber os sinais de Deus, estará sensível à sua presença, os seus olhos estarão sensíveis ao mundo espiritual, mas desde já se sinta um vencedor por estar na luz, na presença do Senhor. Então você está na luz e não mais nas trevas, você já é um vencedor. Não desista dos caminhos de Deus, nem por uma dificuldade, nem pelo tempo da bonança. Não esteja como no exemplo da primeira à terceira parte da parábola. Seja você a quarta parte da parábola. Declare nos comentários, eu estarei na quarta parte da parábola. Deus tem para você toda sorte de bênçãos aqui na terra, mas além disso, Ele tem para você vida além da vida, que é a sua herança ao aceitar ao Salvador, que é Jesus Cristo, que um dia deu a sua carne, Ele morreu por você na cruz do Calvário. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, está contigo nessa hora. Eu quero orar por você, você novo convertido, ou você que já está nessa caminhada com Jesus há mais tempo,
você que está afastado da presença de Deus e com você, no geral, que está assistindo esse vídeo. Abra seu coração, estenda a sua mão para a sua tela. Deus querido e amado, hoje eu quero apresentar ao Senhor essa pessoa que nesse momento assiste esse vídeo, meu Pai. Eu não sei, Senhor, qual a necessidade de cada pessoa, mas eu te peço, Senhor, que nesse momento derrame toda a sua sorte de bênçãos. Senhor, faça milagres, faça o sobrenatural. Entra, Senhor, com mudança e providência na área financeira, Senhor, na área sentimental. Restaura, Senhor, restaura famílias, Pai. Eu peço pela cura, envia cura, Senhor. Tu é médico dos médicos, Senhor. Tu sabe a necessidade da pessoa, Senhor, que está assistindo esse vídeo. Envia cura. Tu é médico dos médicos, Senhor. Não há nada impossível para ti. Envia cura, toca na saúde dessa pessoa, Senhor. Toca na área sentimental. Toca no impossível, toca na dor dessa pessoa. Tu é Deus que sara todas as feridas. Meu Deus, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor. Receba, Senhor, essa pessoa que aceitou a Teu Filho Jesus através desse vídeo. Pai querido e amado, receba essa alma, esteja com ela em toda a sua caminhada. Deus querido e amado, nós agradecemos, Senhor, por essa palavra que foi ministrada. Eu agradeço, Senhor, por usar minha boca, usar minha vida para essa pregação. Deus querido e amado, a Tua vontade se cumpriu aqui com essa pregação, meu Pai. Venha transformar vidas, Senhor. Venha trazer toda a sorte de bênçãos para a vida deste que está assistindo. Assim te peço e já te agradeço no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Receba essa palavra, querido. Receba essa palavra de todo o teu coração. Já declare aqui que você crê que o seu milagre já está a caminho. E você que recebeu a Jesus como Salvador através desse vídeo, declare aqui o seu nome, eu quero te cumprimentar. Você que está chegando agora no canal, ou você que chegou através de vídeos anteriores, declare aqui também o seu nome, eu quero te conhecer. Diga o seu nome e de onde você é. E olha, eu quero agradecer também as mensagens recebidas, os pedidos de oração. Eu quero dizer que eu tenho sim orado por todos vocês. A abertura aqui do canal, ela foi um direcionamento de Deus. Ele colocou esse propósito no meu coração. Ele foi consagrado a Deus e eu quero continuar unindo a minha fé com a sua nessa conexão. Amado e amada, e quando você tiver de posse do seu milagre, não esqueça de dar mérito e graça ao Senhor Jesus. Diga para as pessoas que foi Ele que te deu. E eu vou gostar muito de ver que você voltou aqui no canal, nos comentários, para declarar, para testemunhar o que você recebeu da parte de Deus. Volta aqui porque eu quero festejar junto com você. E eu desejo a vocês uma ótima semana. Já verifique aí a sua inscrição. Se essa mensagem te tocou, deixa aí o seu like e se você sentir vontade, seja também um canal de bênção e compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você ama. E você já sabe, né? Temos um encontro marcadinho no próximo vídeo e eu te espero já já.